Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Sou Evanson Porto Ferreira e voltamos aqui a discutir tópicos um pouco polêmicos, mas dentro de um olhar um pouco mais acadêmico de entender o Carnaval de São Paulo e as suas particularidades. Hoje, a nossa proposta é um pouco provocativa. Abandonar a nostalgia é a proposta que teremos hoje para tentar refletir e também entender aspectos da nossa folia como um todo. Então, antes de mais nada, não deixe de curtir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube. Deixe de curtir, compartilhar, comentar este vídeo. Se você estiver em alguma das plataformas de áudio, também não deixe de curtir e de seguir o nosso podcast para você ter as atualizações na hora que ele sai. Bem, hoje o nosso tema, nós voltamos a vários aspectos que formaram o nosso podcast, que é exatamente esse questionamento um pouco mais histórico e social de entender o carnaval. E hoje a gente vai para essa palavra, nostalgia, que é sempre lembrada, sempre propagada, e que muitos, de certa forma, produzem e reproduzem dentro do seu cotidiano quando a gente fala de carnaval como um todo. Então hoje a gente vai aqui entender o cerne, o ponto principal do episódio é exatamente que em um contexto de profunda mudança, o apego ao passado pode ser, portanto, uma estratégia ruim de se opor ao hegemônico, posto pelo econômico e suas vertentes. Então, vale a pena a gente tentar mudar as questões do Carnaval de São Paulo, apenas apelando para o nostálgico, ou seja, para esse passado perpétuo, para essa visão quase que petrificada de olhar o passado, não querer entender o presente e não querer entender o futuro que está por vir? Eu digo isso porque eu acompanho muitas redes sociais, principalmente o Twitter, principalmente as pessoas que são extremamente revoltadas, e eu sempre fico me questionando, será que a gente tem noção de que alterações econômicas ou alterações que visam a lógica de espetáculo, tanto no Rio quanto em São Paulo, não são para nós, ou seja, não é feito, ou não é feita, não é realizado, não é executada para quem é do carnaval como um todo, ou seja, você que desfila numa escola, você que está ali vivenciando todo o andamento de carnaval, talvez as mudanças que ocorrem no desfile não seja para você, seja exatamente para o público flutuante, que é esse público que vai consumir o carnaval, e principalmente para o público de TV, que é um público que vai ali oscilando entre um flutuante e um não flutuante, mas que essas pessoas estão ali, elas querem ser entretidas. Então, por isso que talvez a ideia da nostalgia não seja a melhor forma de lutar ou de tentar questionar essa hegemonia econômica e as suas vertentes, as suas várias e múltiplas vertentes de perpetuação dessa lógica, dessa existência. Então, desde quando a indústria cultural se desenvolve, quando as empresas percebem, o Estado percebe que a cultura é uma possibilidade de trazer retorno financeiro, desde sempre, a construção de pensar isso é sempre para frente, é quase que um positivismo cultural. É sempre para frente, nunca olhando para o passado. O passado é sempre uma muleta, é sempre também uma forma de marketing, de apropriação e de recriação dentro desse contexto. Então aqui vamos para o dicionário, que muita gente talvez não utilize muito mais, mas aqui, segundo o dicionário Michaelis, a palavra nostalgia se refere a um sentimento ligeiro de tristeza sentido por alguém, pela lembrança de eventos ou experiências vividas no passado, saudades ou tristeza por algo ou alguém que já não existe mais ou que já não possuímos mais. Acho que a primeira definição aqui acho que é o que nos coloca, que é essa lembrança de eventos e experiências vividas no passado. A gente está vivendo no carnaval uma transição geracional. O que significa? A gente está saindo de uma geração. A gente tem 3 gerações hoje no carnaval, para ser mais exato. A gente tem uma geração que viveu a transição dos anos 80 para os 90, então vivenciou essas mudanças e alterações que a Avenida Tiradentes, o Sambódromo gerou. Ali já existia um clima de que o carnaval já não era mais, vamos dizer assim, do povo, era um carnaval já extremamente elitizado. E essa geração viu, principalmente, o Sambódromo se estruturar. A gente tem, concomitante a essa geração, uma geração que está ali saindo, principalmente do final dos anos 90, mas principalmente nesse início do século XX,
em que já teve ou já tem uma construção de memória, eu coloco aqui nesse sentido, em que o sambódromo é o ponto principal de referência do Carnaval de São Paulo. Tudo que está atrás da lógica de sambódromo, ou principalmente da lógica para trás de 95, 94, é algo muito já efêmero, já não é exatamente uma nostalgia que essa geração tem. Já a geração mais recente, que eu vou colocar aqui, que está ali desde 2010, que está até agora, né, 2024, ou seja, ali mais ou menos ali uns... a geração que tem os seus 18, 16 anos, é uma geração que já está dentro da lógica da competição. Então, eles têm uma interpretação de carnaval mais do competitivo. Então, perceba que a gente está falando aqui de 3 tipos de nostalgia. Uma lembrança de passado, vivido e experienciado por uma geração em que o carnaval ele era mais da espontaneidade do que necessariamente da competição. Uma geração, essa do meio que eu acabei de citar, em que ela está transitando, saindo de uma perspectiva de amadorismo da festa para uma lógica profissional, mas que nesse meio termo ainda existia espaço para identidades particulares dessas agremiações, e uma geração que hoje, essa que está se erguendo, né, se perpetuando nas escolas de samba, podemos dizer, e no sambódromo, nas redes sociais, que é uma geração que já cresceu na lógica da técnica, que já cresceu na lógica da experiência do carnaval como ele é hoje. Então, provavelmente, se você pega ali, faça um ranking dos melhores sambas do carnaval que já teve. Eu falo isso porque aqui no Subista a gente fez essa experiência, né? Quase todo mundo cita os sambas deste século, principalmente os sambas dos últimos 20 anos. Então, perceba que a nostalgia no carnaval ela é muito peculiar. Para uma geração que ainda é muito forte no carnaval, qualquer mudança que ocorra é praticamente uma morte à sua memória. É uma morte à sua nostalgia, né? É como se fosse uma morte pessoal desse indivíduo. Para essa geração do meio, as mudanças elas são vistas um pouco mais de forma cética, mas de certa forma, ainda que aceitando a possibilidade, porque viu isso acontecer no carnaval. E para a geração atual, essa que está mais recente, é ali um misto, né, entre o carnaval está totalmente mudando ou uma geração que é muito crítica à mudança, ou seja, ela não tem formação no sentido de opinião nesse sentido. Então a nostalgia, quando a gente olha o carnaval ou as suas realidades, a gente chega aqui ao pensamento da professora Leila Tardivo, lá do Instituto de Psicologia da USP, em que ela disse que é necessário que momentos nostálgicos não impeçam a ocorrência do presente, sendo interessante que a memória possa enriquecer as experiências que estão sendo vivenciadas atualmente. Ou seja, fazendo aqui um apanhado do que ela pensa, né? Quando a gente impede o entendimento do presente, ou seja, do fluxo temporal das situações, ou seja, quando a gente impede o entendimento do carnaval como sendo um processo que tem mudanças, como já diria o Canclini, as culturas, né, por Canclini, elas têm que passar por mudanças, porque se elas não passam por mudanças, elas se tornam um folclore. Ou seja, elas ficam extremamente perpetuadas numa visão única de se enxergar mesmo quanto é ação e força dentro desse ambiente social. Então, nesse sentido, quando a gente olha a lógica de que se a nostalgia impede a percepção de presente, ou seja, ela só olha para o passado, mas não para o presente, ou seja, o que era na minha época era mais importante do que tem hoje, então a gente não está combatendo essa lógica econômica, a gente está apenas batendo na parede ou espancando uma realidade ilusória, achando que a gente está fazendo oposição. Oposição, nesse sentido, como a gente já antecipando aqui o que a gente vai ver para o final, não é necessariamente você dizer que na minha época era melhor, porque isso não é nem argumento. Oposição é você criar, dentro da situação do que estamos hoje, uma perspectiva de mudança ou de criticidade dessa mudança. Então, numa realidade em que a geração mais antiga não tem nenhuma perspectiva de combater isso para além da nostalgia. Essa geração do meio é uma geração que principalmente apenas aceitou e não questionou. E essa geração mais atual, que é muito mais imediatista nas situações, perceba que o que falta no Carnaval de São Paulo é a ordem de criticidade. Quanto mais você pensar no Carnaval paulistano,
menos interessante você vai ser para essa estrutura econômica e também para essa estrutura de questionamento. Como assim você não vai questionar somente pela sua nostalgia? Como assim? Na minha época era desse jeito? O que você sabe disso? Então, nesse sentido, a nostalgia do Carnaval paulistano é um grande entrave para o entendimento das mudanças que ele tem hoje, para as mudanças que que ele vai ter para o futuro como um todo. Então, nesse sentido, a gente está falando de memória. E memória para um Maurice, para um Maurice não, dessa forma, a memória coletiva é uma representação do individual para o comum a todos, como rótulos que tecem descrições da memória e interferem diretamente na construção da identidade local. É por isso que a identidade se constitui e é medida como algo complexo, pois se encontra, portanto, na representação como algo subjetivo e sem definição daquilo que estrutura o indivíduo ou vários. Ou seja, a memória, dentro do aspecto de nostalgia, ela fica descamada, ou seja, ela não consegue ficar parada, ela não consegue ser reorganizada, ela está sempre sendo lembrada. E nisso que ela é sempre lembrada, ela vai se descamando, ela vai perdendo essa importância e a sua possibilidade de questionamento. Não é ruim ter nostalgia, não é ruim ter nostalgia que no meu tempo era desse jeito, ou não é ruim você ter uma memória mais afetiva do passado do que uma visão positiva do presente. O problema é quando você não abre a possibilidade de questionamento do porquê mudou, do porquê está desse jeito, né? Do porquê se estruturou, por que isso está acontecendo. Quando a gente não consegue sair da lógica do eu acho e a gente não consegue encontrar uma solução, então a gente está caindo numa armadilha, que é exatamente uma armadilha que a gente vai chegar agora aqui, que é o pós-moderno. Ou seja, talvez nós estamos numa visão um tanto quanto pós-modernista de enxergar o carnaval. Então, o moderno, como observa Jürgen Habermas, seria aquilo que proporciona a expressão objetiva a uma atualidade do espírito do tempo que espontaneamente se renova. Ou seja, a modernidade sempre aconteceu na história, sempre aconteceu em todas as culturas, e aqui pegando já como contexto marxista, né, de uma longa duração, né, quase que um brodel, mas a questão aqui é que a modernidade, ou a lógica de observar o tempo de uma forma objetiva, ou seja, o tempo está sempre acontecendo um novo, isso está acontecendo desde sempre. Só que num tempo como o nosso, em que tudo é muito acelerado, tudo é muito difícil de mensurar, essa realidade da mudança, do moderno, fica muito mais latente. Então, bonecões, superiluminação, mudanças de ordem de dia, mudanças de regulamento, a gente às vezes não consegue nem mensurar essa realidade. Então, a assinatura de tais obras é um novo, que se ultrapassa e desvaloriza mediante a novidade do próximo estilo, como menciona o autor. Então, esse direcionamento ao moderno implica um deslocamento complicado de resultados, em que a modernidade impulsiona uma sensação de passado a mudar, uma pós-modernidade como anti-modernidade. O que é importante aqui pensar, né, pegar aqui do que o Habermas coloca, é o seguinte: quando o novo, ou quando essa novidade ela é extremamente demonizada, ou ela é posta como se fosse uma coisa que não tem, assim, diálogo com o que acontece, automaticamente a gente não tem noção do que está acontecendo. E aqui já é uma crítica, né? Porque quando as instituições que fazem a administração do Carnaval de São Paulo, elas se preocupam mais com o marketing, mais com a aparência delas do que necessariamente com o Carnaval, elas estão fazendo um projeto de antimodernidade. Elas estão fazendo, na verdade, uma visão de que o passado tem que ser totalmente reconstruído e ele nunca pode ser revisitado. Esse é o grande problema da Liga São Paulo, né, da Liga SP. Ela fica tão apegada a ser moderna, a estar à frente, né, de ser o grande carnaval brasileiro, que ela esquece de diálogo. Uma coisa básica, né? Que é o dialogar com o público, que é dialogar com a mudança, de explicar a mudança. Você tem uma mudança de regulamento que alterou muitas coisas no carnaval desse ano, e a Liga não tem nenhum canal explicando a mudança. Né? Coube aos veículos de imprensa, novamente, ter que fazer o trabalho da instituição principal. Então, quando a instituição principal fica só nesse aspecto de antimoderno, ou nesse aspecto de explicação do que é o novo dentro do passado, ela está se preocupando mais com o presente e não com o passado.
Então, nesse sentido, quando a gente vai para a lógica aqui do contexto pós-moderno dentro do carnaval, no caso do carnaval, esse contexto, esse conflito, é aproximado em um ponto de vista técnico do que é produzido, porém em uma realidade distante de seu aspecto popular e que atende a um outro grupo que passa a ser mais presente dentro da estrutura do carnaval, que é exatamente o grupo hegemônico, principalmente econômico. Então, a concepção de mudar no contexto de pós-modernidade não implica, porém, um aceleramento de transformações, que não seja em ordem orgânica dos fatos, o que se complexifica com a noção de pós-moderno. Então, ou seja, quando o hegemônico, ou esse grupo que tem a força política e econômica, toma as decisões, automaticamente, de forma praticamente automática, o processo de desenvolvimento ou de entendimento do que está acontecendo fica extremamente também petrificado. O que é importante ter em mente aqui, e aqui trazendo o pensamento do Andreas Hilsen, é exatamente que, segundo as reflexões do Hilsen, o maior problema do pós-modernismo é exatamente a imposição de um modelo único sobre o correto, ou um desmantelamento do que existiu anteriormente e a ele, para a construção de algo legitimamente novo. Qual o grande problema, portanto, quando a gente olha essa lógica presente do pós-modernismo? Que a gente tem uma visão de que o que tem que ser mudado tem que ser totalmente reconstruído. E aqui, novamente, uma crítica a não só a gestão, mas também as escolas. É uma visão de que o projeto ele não continua, né? Ele tem que estar sempre mudado, porque se uma escola vence com, sei lá, bonecos voadores em forma de LED, as outras vão copiar. Se uma escola faz carros grandiosos, sei lá, carros de 100 metros, as outras vão copiar, porque aquilo ali parece que é o certo. E nesse fluxo, né, e é por isso que estou falando que a gente está mudando, tendo uma mudança geracional, a geração que está hoje, ela praticamente normalizou que a mudança tem que acontecer por progresso. É uma visão, por isso que eu disse, positivista cultural. Mas quando a gente olha para o passado, ou seja, para quem está mais antigamente, vamos dizer assim, aqui no carnaval, essas mudanças, na verdade, são vistas como um grande problema, porque, na verdade, não está tendo discussão ou não está tendo uma criticidade dessas mudanças. Parece que as mudanças elas estão acontecendo somente por acontecer, ou seja, não tem uma criticidade do que está acontecendo. Esse é o grande problema que o Hilsen coloca quando a gente olha esse pós-moderno, porque parece que a pós-modernidade quer criar tanto uma solução para algo, que ao criar soluções, ela vai lentamente apagando coisas do passado. Eu sempre cito aqui os pandeiristas, as passistas, que eram extremamente presentes nas escolas de samba e simplesmente deixaram de existir. E todo mundo normalizou isso, porque é para o progresso do carnaval. Ou, voltando para as passistas, né, a visão que elas têm que estar sempre enfileiradas, né, porque é no enfileiramento que elas vão ter uma melhor, sei lá, possibilidade de desenvolvimento. Ou a visão das baianas, né, que elas têm que estar sempre em linha reta. Ou no caso do Carnaval de São Paulo, essa visão do excessivo, né, do militarmente de enxergar o desfile, que as pessoas criticam, mas elas não têm argumento ou elas não conseguem ter um argumento consistente para criticar isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente normalizou as mudanças. Essa é a grande realidade. E a gente normalizou as mudanças aceitando, mas fazendo crítica, voltando aí que está o problema, voltando só para o nostálgico. Como que se no meu tempo era desse jeito, o de agora eu não quero que seja dessa forma. Mas por que não é dessa forma? Como a gente vai questionar, criar elementos argumentativos para que essa realidade seja desmantelada? Então, voltando aqui para as palavras do Hilsen, parte de uma transformação cultural que emerge lentamente nas sociedades ocidentais, uma mudança da sensibilidade. Então, essas mudanças é que, né, deixando de citá-lo, seja no espetáculo frio ou nas transgressões de paradigmas, promovem outros olhares e entendimentos do contato com a arte e a sociedade. Ou seja, se a gente tem uma visão pós-modernista que é extremamente fria e calculista dentro da parafernália do espetáculo, automaticamente a gente não tem uma valorização artística. E a gente não tem criticidade artística, né? É um outro problema que eu percebo nas pessoas, né, nas redes sociais. As pessoas criticam ou falam, por exemplo, essa escola não tem acabamento, essa escola não tem isso, ou algo do tipo. Mas é uma crítica muito do eu acho. A gente que está trabalhando com cultura, a gente tem que constantemente estar lendo
se aprofundando, né, nas questões culturais, exatamente para a gente ter embasamento teórico sobre o que está passando na nossa frente. E quando a gente fica nessa lógica do aceleramento, ou seja, a gente fica nessa lógica do é dessa forma, vai ter que ser dessa forma, a gente não consegue criar argumento nesse sentido. Então aqui, nesse aspecto, nessa realidade, a gente tem necessariamente o resultado pode ser o quê? Um aceleramento e um desnorteamento do que é a identidade, ou seja, a identidade ela se desloca, ou no pior dos casos, ela não consegue ter sentido mais. Porque se tudo tem que estar hegemônico, padronizado, tudo tem que estar sempre novo, nunca no passado, e a memória ela tem que ficar suprimida, descamada, e a nostalgia ela não faz mais sentido no sentido de argumento, né, contrário, né, de contraprova, então automaticamente a identidade ela passa a também a ficar o quê? Padronizada. Então nesse sentido, é por isso que em São Paulo, e aqui é uma grande tristeza, a gente tem escolas que não têm identidade. Elas não têm identidade visual, elas não têm identidade de comunidade, elas não têm identidade do que elas são. Muitas escolas hoje de São Paulo, inclusive escolas antigas, elas não se entendem mais. Elas não têm mais uma concepção do que elas são dentro desse modelo. Então, esse modelo que desnorteia a identidade dentro de uma aceleração, em outro sentido, é um apreço à tradição modelada de acordo com os próprios interesses. O que ocasiona por parte dos membros um filisteísmo, que aqui é um conceito da Hannah Arendt, tanto para quem adere ao movimento ou para quem é contrário. Ou seja, é como se fosse uma visão de despego ou desapego de uma realidade de mudança, de alteração por completo ou de uma alteração a ser feita e realizada e estruturada nesse sentido. Então, nesse aspecto, ainda nessa realidade ou dentro desse sentido, a gente tem que também entender que, de certa forma, as mudanças que acontecem hoje não são para nós, ou seja, nós não somos o público-alvo das mudanças que acontecem hoje no Sambódromo. Então, no espaço do Sambódromo, em sua realidade atual, boa parte de seu público busca apenas o quê? Consumir o evento, sem grandes preocupações com as agremiações, que são apenas pano de fundo. As agremiações, por outro lado, têm na postura da sua realidade a busca individual de uma ótima técnica de desfile para garantir uma boa colocação, sem necessariamente interagir com o público. Então, ou seja, eu não estou falando que você, porque a maioria do nosso público do podcast são pessoas que acompanham o carnaval o ano inteiro, né? Até porque não estariam aqui. Mas o que eu quero propor aqui para vocês? Uma reflexão. Quando a gente tem mudanças, principalmente aqui em São Paulo, né, o lounge da Liga, né, a Liga tem 2 camarotes, não fez sentido nisso, mas ela tem 2 camarotes. Uma camarotização do espaço, ou aquela área, né, gigante que tinha ali atrás da arquibancada monumental, e outras várias mudanças que acontecem, ou a venda de um lance de arquibancada inteira para um patrocinador, né, para dois no caso. Quando isso acontece, é porque o objetivo não é você. O objetivo é trazer público. É trazer pessoas em que o carnaval vai ser, o carnaval de escola de samba, ele é uma imagem. Ele é como se fosse uma moldura para essas pessoas, para tirar foto, para fazer um history e assim por diante. Isso engaja. Hoje, boa parte dessa gestão quer engajamento, não quer necessariamente saber o que a porta-bandeira fez ou o que o membro da velha guarda pensa ou algo do tipo. Não é isso o objetivo. Pelo contrário, né? Você cria espaços específicos no tempo para esse grupo aparecer. Então você tem o desfile da velha guarda. Eles aparecem ali e esqueça, eles não aparecem mais na lógica de sociedade, dentro da lógica da liga. Então, nesse sentido, a gente tem um público, que o público-alvo dessas mudanças não somos nós. Você indo para o Rio de Janeiro, né, você tem 3 dias de desfiles, o objetivo da mudança não é você, o objetivo é o público. E sim, gente, não só em São Paulo, mas no Rio, o público vai embora. Boa parte do público hoje não quer ver 7, 8 escolas, não quer estar de dia desfilando. Aliás, nem as escolas querem mais desfilar de dia, só a gente, de novo, nessa lógica do nostálgico, né, de que o desfile tem que terminar de dia. As coisas mudaram. E nesse sentido, as escolas querem técnica, elas não querem desfilar de dia. Elas querem fugir do dia, pelo contrário. Elas querem à noite, elas querem o quanto mais próximo do conforto, melhor. Então, nesse sentido, é técnica. Não é o público-alvo, não é o amante do carnaval. Então,
quando a gente começar a entender isso, ou quando a gente começar a aceitar que essa realidade mudou, talvez as coisas se reestruturem. Indo para a parte final aqui da nossa discussão, quando o carnaval se preocupa mais com o desfile e seu espetáculo, há a quebra do protagonismo das microáfricas, e aqui indo para a questão racial. Como define o historiador Hamilton Magno Azevedo, que se coloca em sociabilidades e sensibilidades que estiveram inseridas também nos movimentos sociais que compuseram o ritmo de transformações da cidade com suas múltiplas temporalidades e experiências. O que é importante ter em mente aqui quando a gente fala da lógica racial? Que se a mudança ela já é extremamente complexa e ela já é extremamente problemática no entendimento da lógica de sociedade, quando a gente vai para a lógica racial, a gente percebe que essas comunidades negras elas também passam por um processo de embranquecimento, ou elas também passam por uma realidade, por um processo de transformação também de cidade, em que a realidade de sociabilidade de formação delas não é mais moderna. Então é irônico até pensar, né, que o carnaval de escola de samba ele é um produto midiático, ele é um produto extremamente econômico. Mas a apropriação desse carnaval, ou a apropriação branca desse carnaval, capitalista principalmente, ela gera exatamente essa perspectiva de que, ao mesmo tempo que essas escolas de samba são essenciais para esse produto econômico, ao mesmo tempo elas estão extremamente atrasadas na sua estrutura, na sua forma de organização, na sua forma de entendimento de espetáculo. Então, isso aqui é uma coisa bem complicada e complexa de entender, mas é como se quanto mais experiência, quanto mais sedimentação histórica você tiver, mais problemas você vai ter. Não é à toa que nos últimos anos a gente tem uma ascensão de escolas que, na sua grande maioria, já foram construídas e elaboradas dentro dessa estrutura de letramento de sociedade, ou seja, do econômico, dos super eventos, né? Acho que essa palavra não existe. Dos grandes eventos dentro da sua quadra, na lógica de que tem que trazer patrocínio, tem que trazer tudo ali para tudo se desenvolver. Então é como se dentro dessa realidade, o novo ele é mais importante do que o antigo, dessa forma. E terminando essa lógica da questão racial, a gente tem no Stuart Hall a perspectiva de que o movimento pós-moderno não se preocupa em ter a negritude em destaque. Isso é ainda mais proeminente quando o corpo passa por uma apropriação ou modernização de sua cultura, como as baianas, as passistas, né, até mesmo as próprias baterias, né, os ritmistas, que tiveram que se adequar a uma realidade de regulamento, uma realidade de espetáculo e aquela ideia de nostalgia, né? Lá no meu tempo era melhor do que isso. E nessa disputa dentro do invólucro que a cultura negra é posta, ela é vista como limitadora, como se precisasse de algo de fora para modificá-la, que é exatamente a mão do branco, né? Principalmente do carnavalesco, do interventor da liga, do interventor de fora da prefeitura, que a maioria deles são brancos, que nesse caso seriam os agentes que dão nova técnica e progresso ao que antes era semi-profissional ou de improviso, ou seja, é como se para o carnaval acontecer, ele precisasse da mão externa, e essa mão externa tem cor, ela é branca. Então é como se o mundo do carnaval tivesse que gerar dentro dessa roda, e ela, em hipótese alguma, pode ser questionada em termos de mudança, principalmente para quem está no poder, né? Porque quem está no poder não quer ser questionado, né? Pelo contrário, ele quer estar sempre sendo visto como uma figura importante para essa mudança. Quando na verdade ele não é nada, né? Principalmente a gestão atual da liga, que pensa que está mudando, mas ela na verdade só está atrapalhando. Então, nesse sentido, a gente tem que ter formas, portanto, de embate inteligentes e não nostálgicas de entender essa realidade. Um ponto aqui que eu coloco é de entender o discurso hegemônico, ou seja, a gente tem que entender, mais do que nunca, o que é esse regulamento. A gente tem que se apropriar dele. A gente tem que se apropriar de como o carnaval é julgado, de como o carnaval é organizado. A gente tem que ter mais, a gente tem que cobrar mais, exatamente, no caso nem ter mais, né? A gente tem que cobrar mais a possibilidade de questionamento das pessoas que estão administrando o carnaval. Porque se o carnaval é a festa do povo, porque só 14 presidentes de uma instituição têm voz perante os outros demais, ou seja, perante os outros 18 do grupo.
Por que só os presidentes têm um conhecimento do que está acontecendo? Por que isso não é passado para a comunidade? Por que isso não é passado para o público? Porque as decisões da Liga parece que elas surgem do nada, né? Parece que ela surgiu ali e pronto, aceite. Precisamos ter o quê? O questionamento desse... a gente tem que entender esse discurso hegemônico para a gente poder o quê? Questioná-lo. A gente não pode falar se está ruim ou errado. A gente tem que falar por que está ruim. Por que está errado? Ou por que está certo? Por que deveria ser dessa forma? Ou seja, você pegar essa nostalgia e fazer com que ela seja o quê? Força inteligente, mas principalmente força de catalisação. Ela não pode ser simplesmente o objetivo final da sua crítica. Ela tem que ser ponto catalisador para gerar exatamente o quê? A crítica. O segundo tópico que eu coloco aqui é compreender o letramento econômico e assim o quê? O rebater. Acho que a gente não tem domínio, né, sobre aspectos econômicos da festa. A gente sabe que o carnaval é uma festa que produz muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo, parece que a gente não quer que isso aconteça, né? Porque se o carnaval está produzindo dinheiro, é porque ele se tornou o quê? Um mega evento. E principalmente um evento megalomaníaco. Então, as pessoas não querem saber da sua história, elas querem saber do que você produz. Elas querem saber do seu bonecão, do seu show de luz, do seu show de comissão de frente. Ela não quer saber da sua história. Então, a gente tem que compreender esse letramento econômico para rebatê-lo de forma eficiente. Não é só falar que o carnaval gera lucro? Gera, mas será que a gente quer que esse lucro seja só uma estampa? Ou será que a gente não quer fazer com que esse lucro de fato se desenvolva? Que é o terceiro tópico. Então, aceitamos que o presente se coloca dentro de uma realidade midiática e devemos, portanto, saber colocar esse nostálgico como complemento de entendimento do presente, não apenas como régua do certo e errado. Então, ou seja, a gente tem que entender que o econômico, a receita está gerando, está, mas ela está voltando para as escolas? Ela está voltando para a comunidade? Ou ela só está simplesmente servindo como estampa turística e a gente está simplesmente sendo reprodutor de um discurso capitalista? Então, a gente tem que começar a entender que o certo e o errado, né? E esse é um grande problema do sambista, é que é essa régua, né? De que isso é certo, isso é errado, você é sambeiro, você é desse tipo, você nunca foi numa escola, então você não pode ter argumento ou algo do tipo. Quando na verdade você está afastando a realidade, né? A gente está numa realidade midiática, a gente tem que ter essa realidade, a gente tem que se apropriar dela. Então, se a gente está no tempo midiático, no tempo da superexposição, por que a gente não usa essa superexposição para o bem das escolas? Por que a gente não cria mais espaços de discussão, canais de discussão, valorização de canais que façam discussão carnavalesca? E não é só discussão do a rainha vai vir com 10 mil pedras, ou não sei quem vai vir dessa forma. Não, é gerar questionamento. Se você faz parte, no caso, da comunidade, é questionamento do seu espaço. E se você é da imprensa carnavalesca e apenas reproduz notas de escola de samba, me desculpe, você não está fazendo imprensa, você está simplesmente sendo uma marionete desse sistema. E o quarto tópico é compreender que estamos na valorização da competição. Estamos sim, gente, na valorização da competição. É ela o produto final. Não é a sua comunidade, não é a sua história. Ela é importante para a escola comprar e vender a ideia dela. Comprar e vender a ideia dela para a televisão. Mas ela não é o ponto final. Hoje, o ponto final do Carnaval de Escola de Samba em São Paulo, e aqui eu estou dizendo porque é a minha realidade, é a competição, não é a escola, não é você. Então a gente tem que compreender isso para a gente começar a criar uma estratégia, uma maneira desse momento final também ser o momento da comunidade. É fazer com que essa visão de que a competição é mais importante do que a escola se alterar, se modificar, para quem sabe voltarmos a ser protagonistas de uma festa que historicamente foi criada pela nossa população, mas que infelizmente a gente já não tem mais tanta propriedade sobre ela. Então assim, esse foi o nosso episódio. Espero que tenha provocado questões em vocês e que vocês saiam daqui um pouco mais raivosos, né? Essa é a grande realidade. Então não deixe de seguir o Sambistas Depressão nas suas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar este episódio. Se você estiver nas plataformas de áudio, não deixe de curtir o podcast para você ter as notificações do que está acontecendo. Episódios todas as quartas-feiras
por volta de 5 horas, menos no Deezer. O Deezer sempre tem um atraso. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Nunca esqueçam. Nunca deixem de sambar. E tchau.